Fala ZBrushers, Joe aqui, galera. Seguinte, sejam muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai dar continuidade aqui no nosso Narutinho da nossa série do zero ao primeiro mascote, beleza? Neste vídeo a gente vai ter um processo acelerado, tá? Eu já gravei ele aqui separado e agora eu vou comentando por cima, será um vídeo comentado, assim como a gente fez na cabeça do personagem. E eu vou estar comentando aqui com vocês toda a metodologia que eu tive pra estar fazendo esse personagem, beleza? A gente vai refinar esse corpinho dele. Na última aula a gente blocou o corpo, então tudo que vocês estão vendo ali de perna, braços, o tronco, são tudo formas básicas que eu fiz através de primitivas, só pra gente achar o volume do corpo, pra gente achar a silhueta e volumetria do corpo do nosso personagem. Então todos os elementos que a gente precisa já tá ali. Eu já tenho braço, mão, perna. Aliás, na última aula a gente falou sobre mão, na real, né? A gente teve uma aula específica pra fazer uma mão cartoon. Lembrando que a gente já tem vídeo aqui no canal também ensinando a fazer uma mão mais realista. Então a gente já tem dois vídeos aí sobre mão, um tutorial bem completo sobre uma mão realista e sobre uma mão mais cartoon, beleza? Eu vou estar deixando no card aqui pra vocês. Então, sem mais delongas, nesse vídeo a gente vai fazer o corpo do nosso personagem, vai estar refinando essa blocagem e a gente vai estar passando pelo processo de retopologia também. Essa aula aqui, ela não é específica de retopo, tá? Eu vou deixar pra falar especificamente sobre retopo quando a gente estiver fazendo a retopo do rosto do nosso personagem. Porém, eu já acho válido aqui já mostrar algumas coisas sobre o corpo, porque a gente vai fazer a retopologia do corpo. A retopologia do corpo, pra esse projeto em específico, como a gente tá fazendo um personagem para mascote, eu acredito que com o ZBrush mesmo, usando apenas o ZRemesher aqui, a gente já consegue um resultado bem legal. Então essa aula vai ser focada nisso, a tá refinando esse corpo e fazendo a retopo dele aqui dentro do ZBrush mesmo, tá? Usando aqui o nosso ZRemesher Guys, usando o nosso ZRemesher com os poligrupos ao nosso favor aqui, e eu vou estar mostrando toda a metodologia que eu usei para estar fazendo isso, beleza? Então se você gosta de modelagem em 3D, principalmente de animes, não deixa de estar se inscrevendo e tá curtindo esse vídeo caso ele for útil pra você, beleza? A gente tem vídeo toda semana aqui no canal falando muito sobre o mercado 3D, sobre modelagem 3D, trazendo vários tutoriais e dicas pra você que quer entrar nesse mercado de modelagem 3D, seja o de games, mascote ou impressão 3D de colecionáveis, e sempre com a temática aqui de animes, beleza? Então se inscreve aí, ative o sininho e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Fala ZBrushers, Joe aqui, galera. Seguinte, o nosso curso que antes era apenas ZBrush para animes, a partir de hoje passa a se chamar ZBrush para animes do zero ao avançado. Básico e avançado se unem em uma plataforma só para transformar o nosso curso num conteúdo ainda mais completo. Tanto para quem não sabe nada, nunca sequer abriu o programa, até o seu modelo finalizado, pronto para entrar no mercado. São mais de 10 horas de conteúdo do nosso conteúdo básico, até o avançado com mais de 50 aulas. Ao todo são mais de 60 horas de conteúdo. Aí você me pergunta, pô Joe, legal, mas o conteúdo básico já não era gratuito? Sim, porém a ideia agora é reunir os dois conteúdos para formar um produto único e mais completo, além de centralizá-lo em uma plataforma só. Sem aumento, um update gratuito para quem já é o nosso aluno e para quem virá a ser. E o mais importante de tudo, profissionalizante. Estou ansioso para te ajudar a se tornar o artista que você nasceu para ser. Um forte abraço e nos vemos nas aulas. Então beleza, eu vou começar alterando o formato desse corpinho, tá? Dessa parte de cima aqui dele. Então no mais eu só vou colocar o meu gizmo na parte superior ali e com a escala mesmo eu consigo ajustar o tamanho dele. E agora usando máscara eu vou posicionar o meu gizmo ali embaixo e eu vou fechar com o meu gizmo ali de escala mesmo para eu estar fazendo esse formatinho, tá? Eu tô procurando um formato bem específico, vou estar colocando aí na tela para vocês algumas imagens do formato que eu imagino. Eu ainda tô seguindo aquela metodologia de fazer as formas básicas do que eu quero, sempre seguindo do menor para o maior. Então é basicamente esse desenho que eu tô procurando para a parte de cima do meu corpo, tá? No mais agora eu mudei pro short do personagem, dei um Dynamesh e tô passando o Smooth para estar suavizando essa peça como um todo, tá? Na última aula a gente usou formas básicas primitivas para estar compondo esse modelo, pra gente estar achando a silhueta e volumetria. Agora a gente vai estar dando Dynamesh, transformando tudo isso numa peça só, né? A gente vai estar meio que soldando tudo ali para deixar a nossa peça mais editável, né? Ela fica mais maleável para eu estar modelando, para eu estar usando o Move e tudo mais. No mais, agora eu não vou usar nada muito diferente além do Move, tá? Então, com o Dynamesh ali, eu deixei ela mais editável, né? Recalculei a topologia do meu modelo e agora eu tô ajustando ela para encaixar naquele formato do corpinho que a gente fez e sempre suavizando, passando o Smooth ali para deixar a minha peça mais lisinha, mais suave.
Beleza, short ajustado. Vamos voltar agora pro colete dele, que eu dei uma pequena modificada na ideia do meu modelo aqui, tá, galera? Eu tinha planejado ele como se fosse uma jaqueta por cima, né? Aquela coisa um pouco mais moderna, né? Acompanhando aquelas referências que a gente tinha, mas acabou que eu mudei de ideia justamente nessa etapa. Enquanto eu tava trabalhando nesse colete, nessa parte de cima, né? Essa parte aberta, eu acabei gostando dele um pouquinho maior. Vocês vão ver que eu vou fazer um teste ali, eu vou passar uma máscara nele e vou aumentar um pouquinho e eu vou ver que eu gostei do resultado, então eu acabei mudando o design do meu personagem e optando por fazer ele naquela forma Zenin, né? Que é aquela icônica cena que o Naruto chega em cima do sapo lá, com o olho amarelo, com a capa vermelha bem grande assim e tudo mais. É uma cena muito icônica do anime e eu achei que vai dar uma diferenciada também, né? Vai deixar um modelo mais único, já que a gente vai fazer ele diferente daquelas referências que a gente tinha pego, né? De um Naruto um pouco mais moderno e tudo mais. Fora que isso é uma coisa bem legal também pro próprio marketing da sua peça em si, tá, galera? Vale como dica também. Você fazer uma cena icônica, uma coisa que remeta diretamente a uma coisa do anime, não só o personagem em si, isso chama muita atenção pra sua peça também, principalmente de quem é fã da obra, né? Eu, particularmente, não sou um grande fã de Naruto e nem acompanhei, mas eu tô ligado da história, tô ligado das coisas que acontecem ali, já assisti uma coisa ou outra, então eu tô ligado que essa cena do Zenin, ela é bem icônica, né? Quando o Naruto aparece pela primeira vez ali. Então, eu realmente decidi que vai ser isso, de agora em diante, nosso Naruto vai ser Naruto no modo Zenin. Bom, eu fiz agora o Transpose Master, né? Que é pra unir todas as nossas subtools em uma subtool só, pra tá dando uma ajustada nas proporções de algumas coisas. Então, como vocês podem ver, eu tô mexendo muito ali no sapato agora dele, tô deixando ele um pouquinho maior, e agora eu já dou ali o T-Pose Mesh novamente pra tá separando as minhas peças, e agora eu vou pegar esse pé maior, né, que eu fiz ali, que eu deixei ele um pouquinho maior, e eu vou tá espelhando pro outro lado. Eu sempre faço isso, tá, galera? Eu esculpo de um lado, eu faço uma peça, e depois eu espelho do outro lado, né? Evita da gente ficar esculpindo duas vezes. A gente só esculpe um e depois espelha. E vale lembrar também que o Naruto no modo Zenin, ele não usa short, né? Ele tem a calça maior dele ali, mas por uma questão de design mesmo, eu optei por deixar o Naruto assim com um short mesmo, tá? Eu acho que vai ficar legal mostrar um pouco da perninha dele, deixar o sapato um pouco maior ali. Eu acho que vai dar uma cara mais estilizada pra ele. Então, a gente não precisa necessariamente seguir 100% a referência do Naruto no modo Zenin, né? Então, continuando ali, eu tirei aquela gola que a gente tinha feito inicialmente e agora eu tô colocando um cilindro pra fazer uma outra gola, tá? Porque se vocês olharem, o Naruto realmente tem uma golinha ali, uma gola preta, né? Que sobe da blusa dele, do moletom dele. Eu acho que vai ficar bem legal. Então, dei uma diminuída ali no pescoço pra encaixar esse novo cilindro, que ele vai servir ali como se fosse a gola. E agora eu vou ajustando ali a nossa capa, né? Por cima dessa gola, porque afinal a capa vai por cima de tudo, né? Vai por cima ali da camisa, um pouco pra trás ali do pescoço e tudo mais. Então, eu já tô ajustando isso pra deixar ela sobreposta da forma correta. Vamos voltar agora um pouco para essa parte superior do corpo dele, que seria o peito, né? Eu vou passar um pinte naquela marcação que eu fiz ali, justamente para deixar mais marcado, que já já vocês vão ver que isso vai fazer uma diferença, tá? Na hora que eu for separar os poligrupos ali para estar fazendo a nossa retopologia, vocês vão ver que vai fazer diferença eu fazer essa marcação ali, tá? Então ali, usando máscara ou pinte e tal, eu tô ajustando esse formato para deixar naquele formato que eu já mostrei ali para vocês. No mais, ajuste fino ali com o Move, eu sempre tô movendo uma coisinha ou outra, então não tô usando nenhum brush super diferente aqui. Nessa parte aqui a gente vai usar muito o Move para achar as formas, tá? E olha só, acabei resolvendo excluir essa forma que eu fiz, né? Esse cilindro que seria a gola do personagem, e acabei subindo essa gola ali na própria mesh da camisa, né? Do peito dele. Passei uma máscara ali por cima e com o meu gizmo joguei para cima. Agora eu vou terminando de ajustar ali, cortei com o Trim Curve a parte de cima, tô ajustando ali os meus valores, né, do Dynamesh, de Resolution, e eu vou retrabalhando isso, ó, dando uns smooths e tal, para eu chegar na forma ali da gola que eu quero. Agora eu vou começar a separar os poligrupos, tá, galera? Então, vocês podem ver que eu passei primeiro na parte de cima, referente à gola, agora eu tô passando na parte de baixo, e repare que eu tô fazendo esses poligrupos exatamente
exatamente naquela marcação que eu tinha feito com o Pint ali, para ficar exatamente esse novo poligrupo nas extremidades ali, na parte mais hard, né, mais dura do modelo. Então, todas as quinas, todas as partes que eu fiz ali com a máscara e tudo mais, agora eu tô separando com poligrupos, tá? Que nada mais é do que eu passar uma máscara e eu posso estar usando o Edge Loop Masked Border para estar formando esses novos poligrupos, né? Para estar transformando cada máscara dessa que eu desenhei em uma nova cor ali, né? Para eu separar. Então, beleza, agora que já tá separado os poligrupos, eu tô começando a realmente trabalhar na retopo, na topologia disso. E para isso eu tô usando o ZRemesher. Então, como vocês podem ver ali, depois que eu separei ali em 4 poligrupos diferentes, né? Eu usei ali, eu ajustei o meu valor de ZRemesher e eu recalculei ali, lembrando, usando simetria, porque nesse momento eu quero deixar o meu personagem 100% simétrico. Então, lembre de você usar o ZRemesher, fazer a sua retopo com a simetria ligada. E agora, no mais, eu só tô ajustando realmente. Eu vou testando ali, ó. Vocês podem ver que eu vou dando Ctrl Z, eu vou voltando, eu vou mudando os valores para ver o que fica melhor. Ó, tô até separando novamente ali, ó, fazendo de novo um pouco mais certinho ali os meus poligrupos. Lembrando que não pode ficar nenhuma rebarba ali, tá, galera? É importante que cada poligrupo fique certinho ali, sem nenhuma interferência de outro. E agora, vamos de novo dar um ZRemesher, ajustando ali os valores e fazendo os testes pra gente chegar numa densidade legal de polígonos, pra gente chegar num fluxo legal de polígonos também. Se você quer saber mais sobre polígonos, sobre fluxo, sobre topologia, sobre densidade de polígonos, vou estar deixando aqui no card na descrição a nossa série do 0 ao primeiro modelo, onde a gente faz o chopper para um modelo de impressão 3D, tá? Lá eu explico certinho, em detalhes, como funciona aqui o entendimento ali como um todo da nossa densidade de polígonos, né? Da nossa topologia do nosso modelo. Agora que eu já cheguei em uma topologia legal e um fluxo legal de topologia, vocês podem ver que eu estou usando a máscara para me auxiliar ali, eu estou mascarando as linhas e usando ali o meu gizmo mesmo de escala para eu chegar num formato mais legal, né? O legal de você ter uma peça mais leve e com um fluxo de topologia legal é isso, é que você tem mais controle sobre ela, ó. Você tem controle em linhas específicas no modelo, assim conseguindo ter um controle melhor sobre a forma, né? Então, olha lá, ó, só usando a máscara, mascarando as linhas que eu quero e movendo através do meu gizmo, mexendo na escala, na posição, eu consigo ir mexendo mais na forma como um todo do meu modelo para chegar num formato mais interessante ali. E repare que eu estou prestando muita atenção também na distância que tem entre um fluxo de polígono e outro, tá? Então vocês podem ver que eu não deixei muito separado um do outro, essas linhas, né? Essas linhas muito distantes uma da outra, porque topologia também é isso, tá? É a disposição dos seus polígonos. Então, interessante que elas não fiquem distantes uma da outra e tudo mais, que ela fique ali uniforme, né? A nossa densidade de polígonos, aliás, o nosso fluxo de polígonos fique uniforme. Inclusive, até acrescentei mais uma linha ali, ó, justamente para ter essa divisão melhor. Repare que essa parte verde, ela tava com um looping de polígono a menos, né? Enquanto a parte de cima tava numa densidade maior, essa parte verde de baixo tava uma coisa só. Então, para ficar melhor divisão, com o ZModeler, eu acrescentei mais uma linha naquela parte verde ali. Vamos para a próxima parte agora, já selecionei os braços ali, eu uni aquela parte ali referente às mangas com o meu casaco, né, com a parte da capa ali, que agora eu quero que esses dois sejam uma coisa só, né? Tô passando um smooth ali para ficar melhor a transição de uma coisa na outra. Eu literalmente dei um Dynamesh ali para estar unindo essas duas peças, referente à manga e o casaco, e agora eu vou separando certinho ali, ó, que eu quero que ela fique oca, né? Eu quero transformar essas peças que eu uni agora em uma coisa só. Então, o que que eu tô usando para fazer isso? Eu tô literalmente isolando, tá? Vocês podem ver que ele já tá separado por polígonos ali. Então, no mais, agora eu tô isolando, segurando Ctrl Shift Click, eu consigo isolar as peças, e eu tô literalmente excluindo o que eu não quero ali, ó. Vamos passar um Trim Curve também ali na parte das mangas, ó. Vou mascarar a parte de baixo ali para esse corte não atrapalhar, para eu não cortar a capa, né? Eu quero cortar só a borda da manga ali. E vamos começar a trabalhar com o ZRemesher agora, ó. Eu tô fazendo um teste ali, ó, para ver se o meu ZRemesher vai funcionar com essa divisão de poligrupo que eu já tenho. Lembrando, galera, sempre usa com a opção Keep Group ativado, tá? Que
que é para ele manter esses poligrupos. Esses poligrupos, eles vão fazer absolutamente toda a diferença na hora de recalcular a topologia. Mas eu vou acabar excluindo aí, vocês vão ver que eu vou excluir as partes internas ali e eu vou deixar como se fosse uma casca ali, né? Eu vou fazer a retopologia em cima disso para depois eu dar espessura. Eu tava vendo ali certinho se tava os poligrupos na parte certa ali. O ideal é que tenha poligrupo na lateral do modelo, né? Tipo nessas bordas, digamos assim, que quando eu der o Z Remesher com o Keep Groups, ah lá, perceba que ele vai manter essa divisão para mim, tá vendo? Eu tenho literalmente uma parte de fora, um poligrupo de fora, que é esse vermelho que eu tô isolando aí agora, eu tenho a parte de baixo e a parte lateral, tá? Então, ah lá, com o Z Remesher agora, usando o Keep Groups, eu consigo ir mexendo no fluxo da minha malha ali, né? Vou excluir também essa parte de dentro ali do modelo, vocês podem ver que eu isolei os poligrupos de fora, né? Eu deixei só o de fora para deixar o modelo como se fosse uma casca, tá? Eu excluí tudo que é de dentro ali, porque é mais fácil eu trabalhar agora com uma topologia na parte externa, da forma que eu tô fazendo ali, sem nenhum tipo de espessura e depois dar uma espessura, tá? Então, no mais, eu excluí tanto a parte interna quanto aquelas bocas ali da manga do modelo, né? Para ficar aberta aonde o braço sai. E eu fui literalmente ajustando os valores do meu Z Remesher para ir mudando ali a minha topologia. Para ajudar, eu tô usando agora o meu Z Remesher Guides. Olha lá, eu passo a linha usando o meu Z Remesher Guides e quando eu der o Z Remesher, ele vai fazer uma topologia, ele vai recalcular a minha topologia respeitando essa linha que eu desenhei ali usando o meu Z Remesher Guides. Ela vai servir como se fosse uma linha guia para eu mostrar para o ZBrush aonde eu quero que ele calcule o meu fluxo de topologia, beleza? Então, basicamente é isso que eu tô fazendo, ó, usando bastante. Vou até fazer um círculo ali em volta da parte onde saem as mãos, os braços, que é para ele recalcular e fazer um looping mais completo ali, tá? Eu tô fazendo essa divisão na capa agora, ó, para dividir ela literalmente em dois, né? Em dois poligrupos diferentes, a parte da frente e a parte de trás, porque eu achei que dessa forma, quando eu usasse o Z Remesher, ele ia recalcular melhor também. Mas, honestamente, não sei se fez tanta diferença, tá? Foi mais um teste mesmo, para ver se com uma divisão maior de poligrupos, o Z Remesher iria funcionar melhor ali, tá? Mas no mais agora eu vou ajustando certinho ali. Como vocês podem ver, ela tá bem arredondada, né? Então eu vou deixar ela um pouquinho mais quinada, né? Um pouquinho mais quadrada, digamos assim, principalmente na parte ali de baixo, ó. E sempre ajustando ali o fluxo dos meus polígonos, tá? Lembrando, galera, que a gente pode estar consertando isso também em outro software. Quando a gente for estar fazendo a abertura de malha, a gente vai estar mexendo também em alguns polígonos, alguma coisa também para deixar ele mais otimizado, tá? Então o Z Remesher, ele não faz uma topologia 100% otimizada, mas ele já ajuda muito, assim. Então a gente pode deixar o fluxo da malha de uma certa forma e depois terminar de ajustar esse fluxo em outro software, tá? Tá tudo bem também. E eu tirei também aquela manga que tinha ali, tá? Eu acabei excluindo ela e eu vou fazer a manga a partir desse looping agora que eu tenho ali, ó. Excluindo ela, eu deixei um buraco ali e agora com a máscara e o meu gizmo, eu tô puxando ali para fazer melhor essa forma, tá? E por que que eu fiz isso? Só para ela seguir melhor o fluxo de malha, tá? Então o que que eu fiz ali? Eu excluí essa manga e agora eu tô puxando ali, fazendo ela de novo a partir da minha capa. Porque assim eu consigo puxar os polígonos direto dela e, consequentemente, o fluxo fica melhor, tá? Então, olha lá, eu tô literalmente usando máscara e gizmo para ir puxando e eu vou usando meu Z-Modeller para acrescentar novas linhas ali. Vocês vão perceber que já eu vou usar o Z-Modeller para colocar mais linhas ali, para ela não ficar daquela forma, ó. É super importante, galera, que o modelo como um todo, a peça que você estiver trabalhando, fique com os polígonos bem distribuídos, tá? Que não fique, por exemplo, da forma que tá agora. Ele tá com bastante polígonos ali durante toda a capa, mas a manga, ela tá só com um polígono esticado, né? Ela tá bem, é o que a gente chama de low poly. Então já eu vou colocar umas divisões ali que é para distribuir melhor a divisão de polígonos ali, tá? Eu sei que eu falo muito sobre isso, principalmente nessa parte de retopo, vocês vão ver usando muito esses termos de retopologia, de redistribuição e tal, mas é justamente para fixar bem a informação, tá, galera? Porque nessa parte, essa distribuição, esse fluxo, é literalmente a parte mais importante do modelo, tá? Inclusive, eu fiz uma cópia ali, tá? Eu dividi o meu modelo em dois, essa capa em dois, e usei um mirror, tá? Para jogar um lado pro outro, né? Para espelhar, para eu não precisar ficar esculpindo duas vezes essa manga, né? Então, eu esculpi um lado e depois eu meio que dividi no meio essa capa para espelhar um dos lados, tá? Aí, consequentemente, eu já tenho o outro lado da manga. Não preciso fazer duas vezes.
Então vamos continuar nos ajustes ali, ó, principalmente na parte de baixo ali, para deixar ela mais quinada, para deixar com uma quina mais interessante, que já já a gente vai dar uma espessura para ela, tá? E ó, como eu tinha feito uma cópia ali, eu usei o mirror para espelhar um dos lados da capa, pode ver que ele não ficou colado, ó, teve umas partes ali que não colou, alguns polígonos ainda estão separados. Então o que eu vou fazer? Vou deixar eles bem juntinhos ali e vou dar um weld. Eu vou ali, ó, em Geometry, Modify Topology, e eu tenho ali Weld Points, tá? Eu aumentei um pouquinho ali o Weld Points, e quando eu clico, automaticamente ele já une os pontos ali pra mim, tá? Vou fazer o mesmo ali de cima, ó. Deixar ele bem juntinho e ali embaixo clicar em Weld Points e automaticamente ele vai colar esses vértices, né? Esses pontos um no outro. Agora sim, já dei um Ctrl W para transformar tudo em um polígrupo só, e agora com o meu Z-Modeller, usando ali o meu Extrude, eu vou dar uma espessura para essa capa. E olha que legal, eu usando agora o meu Group by Normals, eu já transformo todas as quinas em um poligrupo diferente. Por isso, eu tava quinando ali embaixo, tá? Eu não tava deixando a parte de baixo da capa tão arredondada, eu tava fazendo uma quina para ela. Porque assim, no momento que eu dou espessura e depois uso o Group by Normals, ele já transforma ali para mim as minhas quinas em poligrupos diferentes, tá? E agora vamos voltar ajustando um pouco com o Move. Eu gosto de usar muito o Polish, né? Que é aquela barrinha ali que eu tenho embaixo do Z-Remesher. Eu tô sempre usando ali o Polish by Groups para deixar ele mais suave, tá? E olha o que eu tô fazendo agora. Perceberam que eu tô mudando ali entre a capa e a camisa que a gente já fez? Isso porque eu tô comparando a minha densidade de polígonos. O fluxo de polígonos, ela tem que estar parecido, tá? Não precisa ficar igualzinho, tipo o looping de polígono da capa, unindo exatamente com o looping de polígono da camisa, mas eles têm que estar uniformes, tá? Uma forma bem simples de explicar isso é tipo, o tamanho do quadradinho, né? O tamanho do polígono da camisa tem que ser do tamanho do polígono da capa. Isso faz toda a diferença, porque vai ficar uma distribuição melhor de polígono ali, dentre todas as peças. Ou seja, eu não fico com uma densidade de polígonos maior na camisa e menor na capa, ou vice-versa, colocar muitos polígonos na capa e pouquinhos polígonos na camisa. É importante que eles estejam do mesmo tamanho, para ele dar essa sensação de distribuição. E o mesmo eu tô fazendo com o short agora. Eu tô recalculando ele com o meu Z-Remesher, usando o Keep Groups para manter essa divisão de polígonos, e eu tô procurando uma densidade de polígonos no short que seja semelhante à mesma quantidade de polígonos que está na camisa e na capa. Quando chegar no final do projeto, eu vou fazer uma análise disso para vocês, tá? Para mostrar para vocês que o fluxo de polígonos de uma peça, ele tá quase que se encontrando com a da outra, tá? Por ser mais complexo, no final desse vídeo eu vou explicar com um pouquinho mais de detalhes para vocês, tá? E vamos partir agora para a parte do braço, né? Dessa parte da blusa dele, que eu vou fazer literalmente a mesma coisa, né? Ele tava só um cilindro ali, sem divisões nenhuma. Então, no mais, agora eu vou começar a retrabalhar ele, usando meu Z-Modeller para acrescentar mais linhas e tudo mais, para começar a trabalhar na distribuição de polígonos dele também. Mas antes, vamos dar uma espessura ali pro short, que a gente tinha esquecido, né? Então, usando o Extrude do Z-Modeller, a gente deu ali uma espessura, e agora sim a gente vai voltar ali para a manga. Vou deixar ele um pouquinho maior, ó, e eu vou acrescentar mais divisões nele e ir trabalhando ali no tamanho dele. Reparem que eu tô mudando de uma peça para outra. Vocês perceberam que eu mudei ali da capa para essa parte do braço e fiquei mudando uma na outra? Justamente para conferir essa questão de densidade de polígonos, tá? Eu tô literalmente conferindo o tamanho dos polígonos de cada quadradinho que compõe ali a minha capa e fazendo uma comparação com essa parte do braço, para eu deixar o fluxo parecido, o tamanho de polígonos ali parecido, para ficar, como eu já disse, bem distribuído ali. Todas as peças têm basicamente a mesma densidade de polígonos.
demos uma espessura para ela ali também, e agora no mais a gente dá um mirror e joga ela pro outro lado, tá? Passando para a próxima parte agora, a gente vai fazer as pernas do modelo, que vai seguir mais ou menos a mesma metodologia que a gente usou ali no braço. A princípio a gente só tem um cilindro, a gente vai deixar um pouquinho maior e vai acrescentar algumas divisões nele ali, respeitando o tamanho, o fluxo que a gente já tem nas outras peças, principalmente o short, que é a mais próxima dela ali, pra gente deixar os polígonos dela do mesmo tamanho dos polígonos do short. Nessa etapa, galera, eu tentei fazer uma coisa diferente nesse joelho aqui, tá? Existem certas topologias que geralmente o joelho, ao invés de ser só um fluxo constante ali, geralmente tem uma diferenciação ali, tá? Ela muda o formato ali, ela deixa um pouco mais redondinho e tal. E foi isso que eu tentei. Eu passei uma máscara ali, separei um novo polygroup e comecei a mexer ali com os valores, os ear mesher e tal, pra ver se eu chegava num resultado legal ali. Mas eu confesso que eu não cheguei. Vocês vão ver que eu vou dar uns Ctrl Zs ali e eu vou voltar, porque eu simplesmente não gostei do resultado que ficou a topologia do joelho. Então daqui a pouco eu vou dar uns Ctrl Zs e eu vou continuar com a minha topologia seguindo um fluxo constante ali, digamos assim, né? Depois eu posso realmente trabalhar isso em outro software. Aqui no ZBrush vai ser um pouquinho mais difícil, porque a modelagem poligonal não é bem o forte assim do ZBrush, apesar dele ter evoluído muito e hoje ele tem muitas ferramentas referentes a isso. Mas olha lá, ó, eu já dei uns Ctrl Zs, voltei e deixei a topologia dela mais simples mesmo, tá? Agora sim, coloquei ali uma referência do nosso Naruto Sennin, porque eu vou começar a fazer o pé dele, tá? Eu vou começar a fazer esse sapato dele. Eu achei que esse ficou bem legal, então ele vai ser a nossa principal referência agora. Eu vou literalmente excluir aquela parte de cima ali do sapato e eu vou começar a retrabalhar, vou colocar outro cilindro ali e começar a fazer outra forma desse sapato, tá? E para isso eu vou inserir um pé ali na minha cena, um modelinho de pé simples que eu tenho aqui mesmo. Eu vou usar ele aqui para eu ter mais ou menos um tamanho do pé e na real a gente vai usar só os dedos ali, tá? Eu vou fazer ele de acordo com a referência com os dedinhos para fora ali, como se fosse um chinelo. Então eu vou estar colocando esse pé pra gente pegar tanto o tamanho quanto os dedinhos ali da frente, tá? Então eu vou começar a posicionar ele ali e a partir dele a gente vai começar a trabalhar as formas ali para fazer esse novo sapato. Usando o Z-Modeler, eu vou usar a mesma metodologia que a gente já usou para compor as partes do corpo ali. Então, eu vou procurar a forma mais básica possível, que mais se assemelhe à forma que eu quero chegar. Então, a forma que eu deduzi ali, pelo pé daquele Naruto ali, é que ela é dessa forma aí, ó, que é um cilindro, e ela tem uma extrusão na parte de cima e na parte de baixo. Então agora que eu já fiz essa conexão, digamos assim, né, na parte de cima ali do sapato, que vai na perna, vamos fazer agora essa parte do chinelo dele, né, a parte que sai ali pra fora, os dedinhos dele. Então eu cortei ali aquela parte com o trim pra ir ajustando ali o tamanho, ó. Agora eu vou ajustando em cima dos dedos, até dei um inflatezinho ali nos dedos pra deixar ele um pouquinho mais gordinho, né, como ele é cartoon, então não preciso me atentar às proporções exatas ali, né. Então com essa parte de cima, que vai ser a parte que cobre ali o pé, que cobre os dedos, eu vou usando meus ear mesher para ir recalculando ali essa topologia para chegar também numa densidade mais legal. E claro, sempre ajustando ali com o move e tal, para ir chegando na forma que eu quero.
E novamente, só para reforçar, ó, eu tô tentando chegar ali num fluxo, onde o fluxo de polígono dessa peça se assemelha à peça que eu tenho em cima, né? No caso, aquela parte de cima ali do sapato, né? Que sobe na perna. Então a densidade de polígonos em um tem que ser a densidade de polígono do outro. Tô separando em mais poligrupos ali, só para fazer alguns testes, tá? Se a topologia fica melhor quando eu faço usando o ZRemesher com o Keep Groups, tá, galera? Isso é uma coisa que vocês já devem ter percebido, mas vale a pena eu comentar aqui, que separar em poligrupos, nesse caso aqui, fazer as máscaras e fazer o poligrupo, vai ser o melhor amigo do ZRemesher. Ele vai literalmente, esses grupos que a gente está separando, ele vai literalmente ajudar o ZRemesher a estar recalculando o fluxo da sua topologia, tá? Assim como a gente usa ali os ZRemesher Guides, por exemplo, né? Só que eu gosto bastante de fazer essa técnica que eu tô fazendo agora, ó, de ir separando as partes em poligrupos e ir usando o ZRemesher, usando o Keep Groups, né? Que é para ele respeitar ali os polígonos e fazer um fluxo mais legal. Eu acabei tirando essa parte de baixo, ó, até porque não precisava, né? Só ia ser polígono a mais ali escondido e acabou que ajudou, tá vendo? Só tem um pequeno errinho ali na parte de cima, mas é outro detalhe que a gente pode arrumar em outro software também. Mas no mais, ó, acho que ele ficou um formato bem legal, uma densidade de polígonos bem legal. Eu vou encaixando ali no pé e já já a gente vai dar uma espessura para isso usando o ZModeler também. Parte do pé agora, eu vou aproveitar que ele já tinha um poligrupo diferente na parte de baixo, eu isolei esse poligrupo da parte de baixo, excluí o restante e eu vou trabalhar a retopologia dele ali. Aí depois a gente dá uma espessura. Mais ou menos o que a gente fez ali com as outras peças, né? Principalmente com a capa. Beleza, conferindo ali, já conferi todos os tamanhos e tudo mais, e agora, no mais, é só eu começar a espelhar todas essas peças pro outro lado ali, beleza? Vou unir tudo com o meu Transpose Master novamente, para deixar tudo numa subtool só, que agora que eu já tenho todo ele pronto, basicamente, eu vou começar a mexer em algumas proporções. Então, vou aumentar ali um pouquinho o tamanho do pé, vou ver se ele fica melhor, maior ou menor, vou mexer um pouco agora no tamanho da cabeça também, pra gente ajustar ali cabeça com corpo e chegar numa proporção mais interessante. Vou começar a dar uma trabalhada agora nas orelhas dele, tá? Vou diminuir um pouquinho, que eu acho que elas estão muito grandes. E eu vou usar aqui o meu ZRemesher Guides para estar fazendo a retopo dessa orelha aqui, tá? Lembrando que a gente já tem um vídeo aqui no canal ensinando como fazer uma orelha e como fazer uma retopo na orelha, tá? É de uma série onde a gente fez a cabeça do Goku do Dragon Ball. Então dá uma olhada lá que tá bem legal. Vou estar deixando aqui no card também. Mas no mais, ó, eu pego meu ZModeler Guides, que como eu já disse, ele vai ser a minha linha guia. Meu ZRemesher, ele vai
recalcular de acordo com essa marcação que eu desenhei. Então podem ver ali que eu tô literalmente desenhando nas formas principais ali da orelha, e quando eu dou o Z-Remesher, ele meio que respeita essa linha que eu desenhei, fazendo o possível para fazer os loopings ali da minha topologia em cima desse traço que eu fiz, né? Então no mais agora é só eu espelhar para o outro lado, beleza? Então agora eu tô olhando, né? Eu tô passando um pente fino em todas as peças, conferindo se o fluxo de topologia delas, se o tamanho dos polígonos estão de acordo ali, se elas estão num fluxo legal. Vou colocar no meu Transpose Master de novo, que eu vou dar mais uma mexidinha ali. Agora eu vou mexer no tamanho dos pés dele, e depois a gente finaliza fazendo um polypaint aqui, realmente só para ter uma visualização de como que tá ficando, fazer uma boa apresentação ali, tá? Pelo menos nesse primeiro momento. O rosto, como dito, eu vou deixar uma aula específica pra gente falar sobre retopologia, tá? Que aí sim eu vou usar as ferramentas, eu vou ensinar vocês a fazerem uma retopologia bem mais adequada ali para um modelo tanto game ready, tanto para mascote, tá? Então, já joguei os pés ali pro outro lado, ó. Eu sempre faço isso, tá, galera? Toda vez que eu tenho que alterar alguma coisa que tá de um lado, eu excluo a outra e depois só espelho, tá? Polypaint feito, vou trabalhar um pouco agora na bandana, né? Eu falei que já era o final ali, mas na real ainda tem essa parte da bandana. Vou fazer esse símbolo que ele tem ali, né? Não o símbolo propriamente dito, mas essa placa de metal que ele tem ali. Então, eu dupliquei essa faixa que ele tem na cabeça, tá? Dei alguns níveis de subdivisão para ela ficar um pouquinho mais pesadinha, para aceitar melhor o desenho da minha máscara ali. Excluí esses níveis de subdivisão e agora eu literalmente vou desenhar ali com a minha máscara e extrair isso com o Edge Loop Masked Border, tá? Que ele vai extrair ali o meu poligrupo a partir da minha máscara, assim como a gente estava separando os poligrupos das outras peças ali. Então eu separo e no mais eu faço exatamente o mesmo processo que eu fiz nas outras, que é ir trabalhando a topologia e recalculando ali, testando alguns valores da minha topologia, no meu Z-Remesher, né? E depois vocês vão ver que eu também vou fazer ali uma comparação entre o nível de polígono dela, o fluxo, o tamanho dos polígonos, com o tamanho dos polígonos que está na faixa também, tá? Vocês podem ver que nessa parte, ó, eu tô tentando ajustar a altura dessa linha, dessa placa que eu fiz agora, na mesma linha da faixa ali, tá? Seguindo aquele fluxo ali. Então, galera, esse foi o resultado que a gente obteve nessa aula. Como vocês podem ver, a gente fez a retopo basicamente de todas as peças. E só um último detalhe que eu queria mostrar pra vocês, que eu falei que eu ia mostrar no final, só pra ficar mais entendível aqui essa questão do fluxo. Basicamente, o que eu tava falando é isso aqui, ó. Vamos pegar mais ou menos uma peça aqui, vou ligar aqui o wireframe dela. E eu tenho isso aqui, ó. Tá vendo que eu tenho uma linha que ela desce aqui, e essa próxima linha aqui do short, depois eu vou ligar o wireframe aqui para vocês verem, ó, ela desce mais ou menos aqui também. Ela respeita esse fluxo. Tamanho dos polígonos que eu tenho aqui, ó, por exemplo, esse aqui,
da camisa é quase o mesmo que eu tenho aqui na capa. Então é basicamente isso que eu tava falando pra vocês, a gente manter essa ordem, né, esse fluxo de polígonos, pra não ficar uma peça com uma densidade de polígonos muito alta e outra muito baixa. A não ser que seja um caso muito específico, por exemplo, a gente tá fazendo pra jogos alguma coisa e o personagem tem, de repente, uma peça de roupa ou alguma coisa que ela é extremamente mais detalhada do que a outra. Aí, talvez, em alguns casos específicos, assim, de fato dá pra uma peça ter uma densidade de polígonos bem maior que a outra, mas no geral, principalmente em um modelo mais simples como esse que a gente tá fazendo, que é só um modelo para mascote, é interessante que mantenha esse fluxo. Então eu tenho aqui esse fluxo de malha aqui da minha camisa. Se eu clicar aqui na minha capa, olha só, vocês podem ver que ele basicamente acompanha. Ele tem quase o mesmo tamanho. Lógico que não dá para ser 100% exato, até porque cada forma é uma forma, né? Ele tá modelado de forma diferente, com tamanhos diferentes e tudo mais. Mas no geral, ó, o mesmo fluxo de polígono que eu tenho aqui, que eu tenho também no short. Ó, se eu descer aqui, tá vendo? Ó, olha esse do meio aqui, esse traço do meio. Tá vendo? Esse traço do short, ele começa literalmente aonde o outro termina. Não precisa ser exato, né? Até porque são peças separadas, então um não precisa terminar exatamente aonde o outro começa e vice-versa. Mas o ideal é que a gente mantenha essa lógica do fluxo de polígonos. Basicamente, essa aula foi sobre isso, galera. Porque todas as peças aqui, basicamente eu segui a mesma metodologia. Então, eu poderia simplesmente ter ensinado isso pra vocês em uma peça e falar, ó, galera, o mesmo que eu fiz nessa peça, eu vou fazer em todas as outras. Mas claro, por via de aprendizado aqui, eu acho importante que vocês assistam, que vocês vejam o processo completo, né, de como que eu fiz todas as peças. Então, se eu descer aqui também, ó, por exemplo, nas pernas, olha lá, o fluxo de polígono na perna, ele é basicamente o mesmo aqui do short. Então aqui dá pra gente ver bem evidente, ó, eu desço aqui e aqui já começa o meu da perna, tá vendo? Eu tenho um fluxo ali, por mais que essas peças não estejam coladas, não sejam a mesma peça, né? E o mesmo vale para todas as outras, com exceção agora do rosto, que o rosto a gente vai fazer uma retopologia à parte, que a gente vai estar vendo na próxima aula, muito possivelmente. Então, galera, por hoje é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e que esse conteúdo seja útil para vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixa de seguir o canal, de ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações, porque a gente tem vídeo toda semana aqui no canal, beleza? Então, um forte abraço e a gente se vê na próxima.